Ok, minha gente, já de volta, lembrando que hoje é quarta-feira, hoje é dia do Dr. Ricardo Vasconcelos, mas ele vem no programa amanhã. Amanhã, Dr. Ricardo aqui no programa para a gente falar sobre um momento, eleições. Então, amanhã, Dr. Ricardo. Deixa eu ver uma fala aí do vereador, Dr. Amorim, dentro de um assunto que a gente está discutindo aqui, e depois a fala do André do Gás. Por favor, Gilberto. Ainda não entrou a fala. Quando tiver ela aí na mão, só avisar que a gente chama. E tem também uma fala do vereador Filial falando sobre a publicação da esposa do prefeito em rede social. O poeta, aquele dinheiro daquela feira literária... Oi? Não tem fala de Amorim, não. André, Fidel e Rangel. É que botaram aqui para mim. Então vamos ver o André do Gás. Eu não tenho certeza absoluta, mas acho que eu descobri agora quem foi o autor que sequestrou o dinheiro da Lei Paulo Gustavo. Porque, olha só, a Lei Paulo Gustavo é uma verba vinculada que não pode ser sequestrada. Isso é crime, pô. Será que não tem ninguém da Polícia Federal que está vendo a sessão, que está vendo o que está acontecendo na cidade de Teresópolis? Do GAECO, pô. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro? Será que está onde que não está vendo isso? Nada acontece? Isso é crime. Esse dinheiro vem específico para isso, que foi criado com os artistas da cidade. Eles deram um duro danado fazendo aquilo ali. Muitos trabalharam já e não receberam. Aí o prefeito, Vinícius Clausen, faz igual fez com o dinheiro. Os 790 mil que eu mandei, que foi uma emenda do deputado federal Gutenberg Reis, para cultura, sumiu. Depois o deputado mandou 250 mil para a reforma do posto de saúde do Meudon. Sumiu. Mandou 150 mil para construir a quadra de poliesportivo do Vale da Revolta. Sabe o que o prefeito fez? Onde ele já meteu mais de 200 mil reais? Não, lá é do DENIT, pô. Lá é da NTT, não, lá é do DENIT. Ele não sabe. Será que ele assina o que ele lê o que ele assina? Vanderlei. Alguém assinou e alguém paga essas contas depois, né? Cara, não tem controle do dinheiro e a culpa é dos vereadores, Hélio. A Câmara vem fazendo um discurso, né? É um discurso político interessante. A Câmara, inclusive, tem feito um posicionamento muito correto com relação à fiscalização do Poder Executivo, mas é preciso que ela tenha estrutura para fazer esse acompanhamento. A Câmara, o Poder Legislativo, tem a obrigação de acompanhar. E acompanhar não é acompanhar apenas no discurso político. Tem que ter mecanismos internos para fiscalizar o orçamento. Você tem um orçamento de 1 bilhão. Você tem que cumprir 70, 80 milhões dele ao longo dos meses. A Câmara tem que fazer esse acompanhamento do dinheiro que vem. Quem tem que responder para a gente se a Letterê, os artistas daquela feira de 2 anos atrás receberam, o Letterê. A Prefeitura pode responder, mas a Câmara também poderia, se ela tivesse um mecanismo de acompanhamento. Esse mecanismo tem que ser a partir de um órgão do próprio Poder Legislativo. A Câmara não é apenas para pagar salário de vereador e para pagar os cargos comissionados dos vereadores que estão lá a serviço deles e mais os outros serviços burocráticos da Câmara. Isso está dentro da burocracia da Câmara fazer o mecanismo. Nem que crie uma polícia investigativa interna para acompanhar a Prefeitura. Nós vamos precisar disso, porque criou-se uma regra agora, um costume de não se dar mais satisfação ao vereador. Eu lembro, há uns anos, que o prefeito tremia quando alguém fazia um pedido de informação na Câmara, porque o pedido tem o prazo para ser cumprido. Se você não cumprir no prazo, você pode pedir à Câmara para postergar esse prazo, e a Câmara pode permitir ou não. Mas se o prefeito não responder às perguntas que o vereador fizer, ele pode ser cassado por isso. Eu estava vendo outro dia, outro dia nada, tem já uns 4 meses, eu fiz uma matéria no jornal afirmando que já tinha havido até aquele momento 52 pedidos de informação ao prefeito. 52 possíveis CP sendo abertos na Câmara, porque a Prefeitura não responde, até porque as perguntas, elas são... não tem como responder algumas delas, né? Não tem como responder porque o governo tem muito pouca transparência. O próprio portal da transparência é obscuro.
em informar. Ele não informa. Está lá os números, muito confuso, difícil para a pessoa comum entender, mas a Câmara tem que ter um mecanismo para entender isso e para fazer esse acompanhamento. Então, isso é muito ruim, porque sugere que tem coisa errada na prefeitura. Pois é, a gente não... Sugere e permite esse discurso político dos vereadores, que não é bom para o próprio governo. A gente não consegue obter resposta. Você falou aí do Leterê. Você quer ver uma coisa? Só para lembrar aqui, a história dos 2 milhões do Canil. Até hoje a gente não sabe nada disso. Não se discute. O governo vai terminar e não vai saber o que aconteceu. E é tudo na manobra, né? Veio os 2 milhões para a saúde, para o Canil. E o Canil estava no meio ambiente. Não tinha como gastar o dinheiro no meio ambiente do jeito que eles precisavam. Então, eles passaram o Canil para a saúde. Passou a zoonose para a saúde. E o Canil passou a ser da zoonose. E aí, na saúde, disseram que os 2 milhões foi usado para pagar não sei o quê. Mas não era para pagar não sei o quê o dinheiro, era para a construção do Canil. Ou a promessa do prefeito era essa, de se fazer o CTA com esse recurso. Para se fazer esse Canil na Prata, foi derrubada uma escola, um prédio escolar, sob a desculpa de que esse prédio estava precisando de reforma. Um prédio que precisa de reforma tem que ser reformado, não derrubado. Então, o que aconteceu? Derrubaram a escola, levaram os alunos dali para um monte de lugar diferente, complicando para a vida das famílias que dependiam daquela escola funcionando, e não foi feito o Canil, e hoje a prefeitura tem lá uma posse de terra, um terreno vazio, que daqui a pouquinho vai ser ocupado por alguém, ou vai passar uma estrada, ou vai ser usado de forma que não foi uma informação essa semana, e não foi de uma pessoa só. Eu estava aqui próximo à prefeitura, e tinha algumas pessoas ali, pessoal da prefeitura, todo mundo batendo papo, eu entrei ali, comecei a bater papo. Dizem, eu ouvi ali fofoca, tá? Que o prefeito nem vai mais à prefeitura. Ele não quer brincar disso mais não, ele está viajando muito. Ele não quer o quê? O prefeito nem vai à prefeitura. Ele cansou disso. É uma criança, cara. É um menino, né, que não virou homem. É na dificuldade que você percebe, você conhece os homens e conhece quem continua menino, né? Ele não entendeu a obrigação que ele tinha no momento que ele recebeu aqueles 40 e poucos, 50 mil votos. Você ganhar uma eleição é muito interessante, é muito bom, mas cumprir aquele mandato em favor daqueles que acreditaram em você, né? Tanto que agora ele fez... Esse prefeito é um piadista. Ele publicou ontem uma pesquisa de opinião, uma pesquisa do Google, né? Eu já mostrei a pesquisa hoje. Olha, isso aí é um brincante, né? Ou seja, não tem ali nem os funcionários, nem os cargos comissionados, os secretários foram lá para votar. Então, estão comentando a pesquisa, eu vi 100 comentários, onde 99 comentários era ruim. Um eu não entendi bem, mas é tudo gente esculachando ele, é horrível, não, mas sofrível. tem gente que está elogiando. Vai ver o nome e ver se não está no portal de transparência lá como funcionário, como cargo ou como nomeado. Eu não fiz isso ainda não. Ó, tem um ali, por exemplo, o cara botou um histórico ali. O cara escreveu um livro. Amanda Carvalho, ela escreveu um livro. Ele é muito bom, né? Isso. E aí tem gente que está elogiando. Aí eu perguntei, vocês que estão elogiando, eu acho que cada um tem direito a falar o que quiser. E mas olha, o perfil ou é perfil fake ou é perfil de gente que está pendurada em alguma coisa na prefeitura. Não, né? eu falei assim, anda nas ruas do Agriões. Ande nas ruas do Agriões. Que coragem fazer uma pesquisa. Um prefeito com essa condição aí de... Eu vi uma pesquisa recentemente, uma pesquisa interna, né? Uma pesquisa de acompanhamento de candidatura, onde a avaliação do governo está em cerca de 80% de ruim e péssimo. Isso é muito ruim, né? Não existe isso. Já me passaram aqui que o doutor Amorim já está pronto, já vou chamar o doutor Amorim, Gilberto já está com ele, porque é importante a fala do Amorim, voltando o dinheiro, o sequestro, né? E ele está dizendo, foi sequestrado... Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Eu acho que esse coisa era outra coisa. Eu acho que esse coisa era outra coisa. Vamos ver o doutor Amorim falando. Eu não acredito que essa verba tenha sido sequestrada pela Justiça. Eu acredito que foi sequestrada pelos cofres da Prefeitura para outro lugar. Tenho certeza disso. Mas, como não existe justificativa nenhuma, Teco, não tem justificativa nenhuma para não pagamento desses que trabalham na cultura e que trabalham com cultura, ele diz que foi sequestrado. Então,
a gente só lamenta, né, por mais uma maldade do governo municipal, que já fez algumas quantidades de maldade com a nossa população e agora está fazendo com aqueles que lutam pela cultura do nosso município. Então, só lamentar profundamente e dizer que eu não acredito que tenha sido pela justiça esse sequestro, e sim pela própria prefeitura para outros benefícios, provavelmente dos próprios secretários. Obrigado, senhor presidente. Você vê que ele não é até o estilo do Amorim. O Amorim, ele é muito agressivo, né? Ele estava calmo ali, falou calmamente, né? Que saíram para outra, e ele usou o termo benefícios. Benefício para o processo andar, né? Existem os processos dos amigos que precisam andar, né? Os processos, e agora, recentemente, como o prefeito fez o pagamento dentro do prazo até o dia 5 dos servidores, esse dinheiro tinha que juntar as moedinhas em todo canto, né? Então, certamente que pode ter ocorrido dele ter lançado mão desses recursos para cumprir a folha. O que é uma forma de sequestro, né? Que é o Amorim está dizendo ali. Quem sequestrou foi o próprio cofre da prefeitura, não a justiça, né? E o prefeito até sugere que sempre que ele fizer uma afirmação contundente como essa, né, que houve o dinheiro da cultura foi sequestrado, que ele coloque lá o número do sequestro, o número da ação, porque ele não tem mais, as pessoas não acreditam nele, no que ele diz. Então, para ter fé pública o que ele diz, tem que ter a prova com um documento para justificar que aquilo aconteceu de fato, né? Não é só porque ele diz na rede social que aquilo é verdade. Isso é muito, muito triste, você chegar a um ponto degradante de governo, onde você tem que sugerir que o prefeito faça isso, mas vai ser necessário. Ele não pode ficar acreditando nessas conversas fiadas aí, né? Mas ele é bem cara de pau, né? Foi lá inaugurar o Hemonúcleo com uma grande conquista, uma obra que demoraria 6 meses e demorou 3 anos e 8 meses, né? Demorou 3 anos a mais, 3 anos e 2 meses a mais do que o prazo estabelecido. Ele agora está prometendo as escolas, né? Ele esteve lá na escola, ali no Tiro, e dizendo nos dias de guerra, a escola... Agora é hora de mexer lá nas obras. Da mãe de Paulinho Nascimento. É hora de mexer nas obras, porque tem uma eleição, faltam menos de um mês, 26 dias, 25 dias para a eleição, ele tem que mostrar trabalho. E esse mês, imagina, faltando um mês da eleição, não pagar o servidor em dia, que é o essencial, né? Não pagar salário de servidor já fez muito prefeito ter problema de processo de cassação e até ser cassado, né? Então é necessário mostrar, dar uma aparência de que está tudo bem. Só que para dar essa aparência de que está tudo bem, pagando o servidor em dia, o pessoal da cultura ficou sem receber pelos projetos que eles cumpriram dentro da Lei Paulo Gustavo. Leandro Coutinho, eu sei o que o Vanderlei vai te responder, que eu também já perguntei isso a ele. Ele está perguntando o que você achou da entrevista do general, o Pazuello, ex-ministro, e agora deputado. Ele não viu a entrevista ainda, ele vai ver e vai transformar numa matéria, né? Eu passei por essa entrevista umas 3 ou 4 vezes. Era uma das minhas obrigações de ontem, ouvir essa entrevista. Ela já foi decupada pela redação, mas não dá para você decupar, é uma coisa, e você transformar aquilo num texto é outra. Eu ainda vou gastar lá 1 hora, 2 horas em cima desse texto para produzir a matéria, deve ser amanhã a entrevista do Pazuello. Certamente que vai ser uma boa entrevista, o Pazuello não é... Ele destoa um pouquinho dos demais militares que eu conheço nesse grupo aqui, andou com o presidente Bolsonaro aí, ele fala alguma coisa com certo sentido, e é bom saber que ele está andando por Teresópolis e tem interesse aqui. Ele é um deputado de prestígio e pode trazer benefícios para Teresópolis. Tem até um pedido de um amigo que está... junto ao gabinete dele, de recurso para um projeto de um memorial do Zé de Alencar em Teresópolis, que está no gabinete do Pazuello. Então, ou seja, ele já tem um olhar para a cidade, inclusive nessa coisa de mandar uma grana para cá. Vamos dar uma divulgação nessa entrevista dele. Certamente que foi uma boa entrevista, ainda mais para você que gosta do Pazuello, gosta da direita e tem uma simpatia por isso aí maior ainda. Não, eu quero bem para Teresópolis. Vai ser um bom deputado. Ele tem sido um bom deputado, não é? Nós temos coisas tão ruins em Brasília, então você vê um deputado preocupado, né, com questões que são do país inteiro, é muito bom. Mas isso aí eu ainda vou assistir hoje à tarde e ver o que ele falou por aí. Eu pude conversar com ele durante um bom tempo, né? E ele diz que vai voltar aqui a Teresópolis, que vai vir aqui no Diário,
que não teve tempo, foi sexta-feira, 9 horas da noite, quando a gente conseguiu fazer essa entrevista, e ele estava já saindo, ele fez São José do Vale do Rio Preto, Carmo, Sumidouro, Sapucaia, e veio para Teresópolis, e daqui iria para Friburgo depois. E aí me parece que ele andou, no dia seguinte, no sábado, ele andou na parte da manhã com um candidato a prefeito e depois foi embora. Enfim, isso é política é feita assim. E você gosta ou não da pessoa, nós temos mas nessa, elas estão aí. não, tanto da esquerda como da direita, mas principalmente da direita, nós temos muitas pessoas que estão ali apenas pela fama que eles têm. Então, se lançaram o candidato, acabaram fazendo 100, 200, 300 mil votos, se elegeram e agora não sabem o que fazer com o mandato. O Pazuello é um militar de carreira, ele tem uma noção de como as coisas funcionam e ele tem uma vida pública também, já foi ministro da Saúde, teve relações muito fortes com os mandatários do poder, então, ou seja, ele tem as possibilidades do mandato dele são muito grandes. Ter uma visita desse deputado de direita em Teresópolis é bom para a cidade, criar essa aproximação é bom. O prefeito deveria ter recebido ele no gabinete, deveria ter andado um pouquinho com ele, contado algumas lamúrias para ele poder ver se ter um olhar diferenciado para a cidade, né? Porque nós temos deputados que fizeram boa votação aqui, o Pazuello fez perto de 2.000 votos, né? Acho que foi isso. 3.000 votos. Ele tem que trazer alguma coisa assim para Teresópolis, tem que vir aqui 1, 2, 3 vezes. Pelo menos foi a informação que eu tive no sábado. Mas nós tivemos aí candidato da própria direita que fez 6.000, 8.000, 10.000 votos aqui e nunca apareceu na cidade. E são pessoas completamente apagadas, porque foram eleitos pela condição naquele momento e não souberam o que fazer com o mandato. O Pazuello está buscando fazer desse mandato um mandato produtivo. Isso é muito interessante. Ô, gente, a gente está vivendo esse momento político e eu vivo num país democrático. Eu trago no meu programa todo mundo que eu achar interessante. Se é bom para a cidade, eu vou trazer no programa. Eu, por exemplo, tenho muita vontade que o Lula venha no meu programa. Vai vir? Não sei, talvez um dia ele venha. Tá? Para mim, eu trago de direita, de esquerda, de centro, de zaga. Eu trago com qualquer gente. Se for bom para Teresópolis, eu trago, né? Já trouxe pessoas aqui da esquerda e pessoas da direita. Agora tem isso no Brasil, né? Esquerda e direita. Quando na verdade é tudo uma coisa só, né? Porque tanto esquerda como direita são extremos, né? E aí, num certo momento, o cara, para se proteger, dizia que era de centro. E agora estão dizendo, eu sou de centro-direita ou centro-esquerda. Então, ele não quer ficar no extremo, né? Porque o extremo é muito ruim. Quando a gente fala de extremo, a gente está falando do que está acontecendo lá no Oriente Médio, né? Isso é o resultado do extremo, né? E o extremo é muito ruim. O extremo leva ao nazismo, leva ao fascismo, leva aos movimentos da política que não interessam. Então, a gente fala muito de direita e esquerda, e quando a gente não consegue, às vezes, enxergar valores, grandes valores que existem na esquerda e na direita, né? Coisa ruim tem em todo lugar, independente da posição que ele esteja em extremo. E o rádio e a televisão é um negócio engraçado, né? Onde você menos espera, vai germinar alguma coisa em termos de audiência. Semana passada, quando o Klaus chegou aqui na terça-feira, falou, a pessoa que eu ia trazer não pôde vir, mas eu queria falar um pouquinho sobre o fenômeno Pablo Marçal, que é lá de São Paulo, um candidato a prefeito de São Paulo. Nada a ver com Teresópolis. A gente começou aqui a falar sobre o Pablo Marçal, já tem mais de 55 mil visualizações nesse programa, que disparou. Todo mundo está falando. Por quê? O cara, queira ou não queira, o cara é um fenômeno. De direita ou de esquerda, isso é problema dele. Vai vir a Teresópolis? Não vai. Mas foi bom. Foi bom porque me deu audiência. Deu audiência ao programa, deu audiência ao diário. Você lembra de um deputado que foi cassado? Já mandaram a gente acabar o programa. Um deputado de São Paulo foi cassado. Aquele deputado que foi na Ucrânia e ficou lá, fez uma postagem indecorosa, dizendo que as mulheres da Ucrânia... Sobre as mulheres. O nome dele. Pois é. Qual o nome dele? Era o cara da vez. O movimento que ele fazia, a mídia olhava para ele. Eu me lembrei disso agora porque eu não consegui me lembrar desse vagabundo. Também não. Você também não lembrou. E ele foi cassado, acabou politicamente. Ou seja, esses sucessos de ocasião são efêmeros, entendeu? E não há solidez nisso, né? A solidez está no trabalho construído de quem começa a sua carreira como vereador, vai ser prefeito, vai ser deputado, ou repete vereador, repete prefeito. Isso é uma carreira política, de fato, né? O mais que isso é tudo enganação, e o que está acontecendo hoje com esse fenômeno Pablo Marçal, aqui não é nada mais que enganação. Escutem, tem novidades chegando, não dá tempo para hoje, tá? A gente vai ter que tocar isso amanhã. A mais interessante que chegou aqui,
Chegou, inclusive números. General Pazuello, 2.700 votos em Teresópolis. Boa votação. Aí tem aqui outros, né, que fizeram a votação, mas a gente volta a esse assunto amanhã. Tem gente com 3 vezes essa votação e que nunca veio a Teresópolis. É. Mas o eleitor achou ele na urna e ele não achou depois dele, no mandato, fazendo nada que interessasse a Teresópolis. Não é informação, é um boato. É um boato. Que o Pablo Marçal vai apoiar um dos candidatos a prefeito em Teresópolis. Então já é. Informação quente, e chegou da gente aqui, informação Então tá quente, né? Em breve nós vamos saber quem é. Gente, meio-dia, o programa continua amanhã. É óbvio que o programa vai continuar amanhã. Tem informação pra caramba de política, do que está acontecendo em Teresópolis, e a gente continua esse bate-papo amanhã. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho e pela audiência. Reprise 4 horas, reprise meia-noite, está no YouTube, e você fica sabendo tudo de Teresópolis aqui na TV Diário. Obrigado, tchau!